Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando me separei da Josi, o meu filho Michael não entendeu e começou a causar problemas. Ele fugiu de casa e ficou desaparecido por 3 dias. E nós ficamos desesperados, fomos à delegacia e colocamos cartazes com a foto dele. Mas o meu filho parecia ter sumido do mapa. Eu e a Josi só pensávamos no pior. Cada ligação era uma aflição. E em uma dessas ligações era o Michael nos perguntando se queríamos que ele voltasse para casa. E rapidamente respondemos que sim. Mas o meu filho estava inflexível e afirmou que para aquilo acontecer, nós tínhamos que voltar a viver como uma família. E para que o Michael voltasse para casa, fizemos todas as promessas possíveis. E após o seu retorno, a gente voltou a ter paz. E descobrimos que ele estava escondido em uma escolinha particular que estava desativada em frente à nossa casa. E por causa dele, eu voltei para casa. Mas conviver ao lado da Josi era insuportavelmente difícil. Sabe quando tudo que uma pessoa faz te deixa irritado? Pois bem, era assim que eu me sentia em relação à minha esposa. Eu não gostava do jeito da Josi e achava ela autoritária, mandona, sem modos e sem um pingo de delicadeza para falar com as pessoas. E tudo o que eu queria era a distância dela. Sabe, eu não aguentava mais estar debaixo do mesmo teto que ela. E sinceramente, eu já não a amava mais. A minha esposa não despertava em mim nenhuma atração. E o desejo do meu coração mesmo era me mudar. Ter a minha vida de solteiro de volta e talvez no futuro conhecer outra pessoa e viver um amor. Mas naquele momento, aquilo não era possível. O Michael estava precisando de nós e eu ia fazer de tudo para ver o meu filho bem, nem que fosse continuar ali. Olha, o Michael estava aprontando muito. Batia nos colegas da escola, quebrava a janela dos vizinhos. E por causa disso, eu era obrigado a conversar com a Josi. E para tentar melhorar o ambiente da nossa casa, a minha esposa sugeriu que fizéssemos terapia familiar, aconselhamento individual. E durante algumas sessões desse aconselhamento individual, fui confrontado sobre as minhas atitudes em relação a Josi. As razões pelas quais deixei de me sentir atraído por ela e insatisfeito no meu casamento. E o terapeuta me incentivou a refletir sobre os momentos felizes e significativos que compartilhamos juntos. No começo eu achei tudo balela. Não meditei, não refleti. E toda semana eu voltava sem nenhuma progressão. Até parecia que eu não queria que o que eu sentisse pela Josi fosse mudado. Mas o terapeuta teve muita paciência e aos poucos eu fui entendendo o que ele estava me mostrando. E comecei a reconhecer que, apesar de tudo o que estava acontecendo, a Josi não era ninguém menos que o meu primeiro amor. E me lembrei de quando nos vimos pela primeira vez. Ela trabalhava no mercadinho do pai dela. E quando eu cheguei lá e a vi, fiquei todo esbaforido, nervoso. E mais nervoso ainda fiquei quando a Josi perguntou quantos pães eu queria.
E suando litros, eu respondi: 5 pães, 100 gramas de mortadela e uma dúzia de ovos. E quando cheguei para pagar, percebi que não tinha dinheiro suficiente. E a atendente do caixa disse que, infelizmente, eu não poderia levar os 3 itens, apenas o pão. E nesse momento, a Josi se aproximou para entender o que estava acontecendo. E após ouvir a explicação da atendente, ela gentilmente permitiu que eu levasse o meu pedido e que iria anotar no caderninho para eu pagar depois. A Josi me conhecia porque a minha mãe trabalhava fazendo faxina na casa dos pais dela. E a maior parte das nossas roupas e sapatos vinham da Josi e de seus irmãos. A família dela tinha uma situação financeira melhor, o que nos proporcionou muitas coisas boas. E quando a mãe da Josi soube que não tínhamos televisão e nem geladeira, ela trocou os móveis de sua casa só para nos abençoar. E quando o meu irmão mais novo nasceu, a dona Clésia fez todo o enxoval dele. Ela nunca me julgou pela aparência e sempre enxergava em mim coisas boas. Dizia que eu tinha as mesmas oportunidades na vida que qualquer outra pessoa. Bastava eu querer. E por essas e outras eu me apaixonei pela filha do dono do mercadinho. O meu primeiro emprego foi lá, e foi por causa dessa proximidade que começamos um namoro, que no início era bobo, sem futuro, mas com o tempo foi ficando sério. A minha namorada era muito estudiosa, e eu fui influenciado por ela e comecei a gostar de estudar e de ler livros. Sabendo que ela amava a leitura, sempre comprava um livro novo para agradar a minha namorada. E o meu prêmio eram os seus beijos e os seus abraços. Tudo entre nós era fantástico. Inclusive, líamos os mesmos livros só para depois comentar sobre eles. E eu achava a Josi a menina mais inteligente do mundo. Eu adorava quando ela abria a boca para me explicar coisas que eu não sabia. Logo a minha namorada entrou para a faculdade de medicina veterinária e eu mergulhei de cabeça em um curso de soldagem. Ao longo das aulas, eu fiquei fascinado pelo processo de soldagem TIG e me destaquei muito nisso. Trabalhei por um tempo em algumas empresas pequenas e finalmente, depois de enviar muitos currículos, consegui um emprego em uma indústria automotiva e a minha vida financeira melhorou. Eu pude ajudar mais em casa. Antes da Josi terminar a faculdade, a gente se casou, porque ela ficou grávida do nosso primeiro filho, o nosso filho Michael. Olha, era uma alegria voltar para casa, ver a minha esposa, meu filho, e 3 anos depois, a nossa família se encheu ainda mais de amor com a chegada do nosso segundo filho, o Igor. E com o tempo, isso foi se perdendo e eu deixei de admirar a Josi. E quando ela vinha me apresentar alguma reclamação dos garotos, eu não queria saber. E respondia que ela era mãe, ela que tinha que resolver. E tudo que ela falava ou fazia me deixava irritado. Na empresa onde eu trabalhava, a maioria dos meus colegas eram separados e viviam falando mal de suas esposas, alegando que ser casado era a pior besteira que um homem podia fazer e que casamento era prisão. E aquilo foi me minando de tal forma que eu passei a enxergar a minha esposa exatamente como eles descreviam as deles. E isso me fez querer não estar mais no mesmo espaço que a Josi.
Não sei te dizer onde exatamente eu deixei de admirar a minha esposa. Foi como se eu acordasse um dia e percebesse que a admiração que uma vez eu senti por ela simplesmente havia desaparecido. E as terapias começaram a fazer sentido para mim. E um dia disse ao terapeuta que queria muito entender como tudo aconteceu, como a gente tinha chegado naquele ponto. E falei em voz alta: eu amo a Josi, mas eu sinto que perdi algo importante ao longo do caminho. Não foi do dia para a noite que tudo aconteceu, mas eu comecei a implementar pequenos gestos na minha vida diária. Fazia questão de agradecer tudo o que a Josi fazia por mim. Às vezes, cantava junto quando ela estava cantando uma música. E quando a minha esposa ficava no escritório, analisando os exames dos pacientes caninos, eu levava um chá, uma água, e essas pequenas atitudes começaram a fazer a diferença. E numa certa ocasião, quando deixei um copo de água em sua mesa, a Josi me chamou para uma conversa. Tudo o que eu mais temia era olhar o problema de frente e dizer algo que pudesse piorar ainda mais as coisas entre nós. E por isso eu ouvi mais do que falei. A Josi me agradeceu por tudo, pelo esforço que eu estava fazendo para manter a nossa família unida. E por causa disso, o Michael estava mais calmo, menos rebelde, mais obediente. E eu fui me sentindo mais aliviado, mais relaxado com a nossa conversa. E sem eu esperar, a minha esposa acabou soltando que ainda me amava e gostaria muito que a gente voltasse a ser como éramos antes. E com aquela porta de comunicação aberta, eu fui me sentindo mais à vontade para falar sobre como eu me sentia e o que eu pensava para o futuro. E confessei que o meu amor por ela, se não era igual, estava bem maior do que antes. E pedi perdão pelo tempo que eu estive ausente, mesmo morando sob o mesmo teto. A nossa conversa foi repleta de emoção, com lágrimas e pedidos de desculpas. A verdade é que a gente se amava, só não sabia como encontrar o caminho de volta. E foi com muita dedicação e paciência que finalmente recebemos alta do terapeuta e voltamos a ser aquele casal. Percebi que a Josi não era tão autoritária, mandona como eu imaginava, muito menos sem modos de falar com as pessoas. Eu estava criando uma imagem dela que não correspondia à realidade. A minha esposa era uma bênção. E finalmente, quando nos curamos, toda a nossa casa foi curada.